Pregando sobre as parábolas de Jesus em ordem cronológica, ou seja, à medida que elas foram pregadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e estão relatadas nos evangelhos. Hoje nós vamos para a parábola das 10 minas, que está em Lucas capítulo 19. O evangelho de Lucas começa trazendo a história, no capítulo 19, a história de Zaqueu, e depois nós vamos para a parábola das 10 minas. Essa parábola das 10 minas, ela está no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus, como a parábola dos 10 talentos. Vamos fazer a leitura, Lucas 19, a partir do verso número 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E lhe disse: bem, está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os a todos diante de mim. E Deus aplica a sua palavra ao nosso coração. Sempre que lemos uma parábola, é interessante entendermos o contexto desta parábola. Os irmãos têm me ouvido repetir muito isto aqui. Jesus está contando esta parábola para os seus discípulos, para os judeus, para os fariseus. Era um momento aqui de muita instabilidade. Estava se aproximando o momento da crucificação de Jesus Cristo. Havia grande expectativa em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. A expectativa da instalação de um novo reino. E as pessoas daquela localidade, elas esperavam que fosse instalado ali um reino político,
Elas esperavam que os judeus fossem novamente assumir o reinado, assumir o comando. Então havia uma grande expectativa, e alguns esperavam que Jesus fosse reinar politicamente. E havia uma grande confusão no meio daquele povo. E Jesus, para trazer clareza sobre eles, conta essa parábola. Essa parábola é uma parábola escatológica. Essa parábola é uma parábola que fala do reino de Deus futuro. E Jesus conta esta parábola das 10 minas, e a mina aqui é uma moeda, é um dinheiro que circulava na época. E Jesus diz: certo homem partiu para uma terra, a fim de tomar um reino e voltar depois. Jesus aqui está falando dele mesmo. Jesus aqui está falando da sua ida para o reino dos céus, para a sua ida para os céus, para buscar, para trazer, para voltar à terra, para governar definitivamente. E ele diz que certo homem partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Mas as pessoas não estavam entendendo. E Jesus disse que quando aquele homem foi para uma terra distante buscar o seu reino, ele chamou os seus servos, e ele deu a 10 servos, a cada um ele deu uma mina, ele deu uma moeda, ele deu um dinheiro. E aqui está a representação de cada um de nós nesses 10 homens. Aqui está a representação de que nós recebemos de Jesus talentos para usar no seu reino, talentos para usarmos aqui na terra, aguardando a sua volta. E este talento que nós temos hoje, o que Jesus nos deixou hoje, foi o evangelho da promessa, o evangelho libertador. Nós temos o evangelho, e como é bom compartilhar este evangelho. Quando nós compartilhamos este evangelho alcança outras pessoas, e outras pessoas vão alcançar outras pessoas, e assim esse reino vai estar se multiplicando. E Jesus alerta, chama a atenção aqui, que quando ele voltar, e na parábola aqui ele volta, no verso 15, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que eles chamassem aqueles servos. E aí, ele chama 3 daqueles servos, e um diz: Senhor, o Senhor me deu uma, aqui tem 5, e ele diz: vai reinar sobre 5 cidades. O Senhor me deu uma, aqui tem 10, vai reinar sobre 10 cidades. E o outro diz: Senhor, o Senhor me deu uma, mas eu sei que o Senhor é muito duro, o Senhor cobra demais, e eu não fiz nada, eu guardei, eu fiquei com medo. E o Senhor disse: eu vou pegar você na sua própria palavra. Se você acha que eu sou tão duro, se você acha que eu cobro tanto, você devia ter feito alguma coisa e não ter escondido a sua moeda. Toma a moeda dele e dá ao que tem 10, porque aquele que tem será acrescentado. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo num reino espiritual, nós estamos vivendo no reino de Deus. O Senhor nos preparou, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos libertou, e o Senhor deseja que nós estejamos no seu reino, multiplicando, semeando a palavra, semeando o amor, semeando a compreensão, semeando o reino de Deus nesta terra. Esse texto nos mostra que haverá um dia onde haverá um acerto. Haverá um dia onde nós estaremos todos na presença do Senhor, e o Senhor vai nos perguntar: o que você fez? O que você fez com a salvação que eu te entreguei? O que você fez com a salvação que eu te dei? Eu te dei a salvação para que você multiplicasse,
para que você compartilhasse o que você fez com a sua salvação. O que você fez com a salvação que você ganhou. E nós naquele dia vamos estar diante do Senhor. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, nada do que nós fazemos aqui, nós não fazemos esperando recompensa, mas nada do que nós fazemos aqui é vão no Senhor. Se esse mundo injusto sabe recompensar os seus, imagina o nosso Deus. A Bíblia diz que para toda obra há recompensa. Então o Senhor nos recompensará no dia em que nós estivermos diante dEle, no dia que Ele voltar para buscar a sua igreja. Será um dia de recompensa, será um dia de glória, será um dia de gozo, mas também será um dia de tristeza, de vergonha, para aqueles que esconderam, que guardaram a salvação, que não multiplicaram a salvação, para aqueles que ficaram no seu canto. E o texto vai além, diz que naquele dia, tem uma parte muito forte nesse texto, quando diz que ele reúne aqueles que não queriam que ele reinasse, né? Lá no finalzinho do texto, ele diz, 27, e quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-o aqui e matai-os todos diante de mim. Vivemos a época agora da graça, vivemos a época agora da misericórdia, mas chegará o dia em que não existirá mais graça nem misericórdia. Chegará o dia do julgamento. Um certo jovem ia atravessando uma estrada, uma rua, e ele não prestou atenção, e um carro ia atropelando aquele jovem. De repente um homem pula na frente daquele jovem, empurra aquele jovem e evita que o carro bata nele. Aqueles homens ficaram amigos, aquele jovem ficou muito grato. Passou o tempo, aquele jovem cometeu um crime, e aquele jovem foi preso, e aquele jovem foi levado a julgamento diante de um juiz. E quando aquele jovem está naquele tribunal, o juiz que entra era aquele homem que havia salvado a sua vida de ser atropelado. E aquele jovem olhou para o juiz e disse: eu estou salvo novamente, porque aquele homem me conhece, ele já salvou minha vida. Mas aquele homem olhou para aquele jovem e disse: meu jovem, naquele dia eu fui o teu salvador, mas hoje eu sou o teu juiz. Hoje eu estou aqui para te julgar. Hoje Jesus Cristo é o nosso Salvador. Hoje Jesus Cristo é o Salvador de todas as pessoas da terra. Mas haverá um dia que Ele será o nosso juiz, que Ele estará sentado no trono para julgar. E Ele dará a cada um segundo as suas obras. Esta parábola de Jesus, ela é muito forte. Ela mostra que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que embora muitos não queiram, mas Ele reinará sobre todos. Embora muitos não queiram, mas Ele reinará sobre todos. Toda língua se dobrará, todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que possamos desenvolver os dons que Deus tem nos dado, que possamos desenvolver a nossa salvação, que possamos ser soldados de Cristo nesta terra, que possamos multiplicar tudo que Ele nos tem dado para a glória dEle,
em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé. Convido nosso irmão Daniel para cantarmos o hino 112. Já refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Em breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis.